Nas décadas de 70 e 80 do século passado, os Estados Unidos passavam por uma onda de violência sem precedentes. Especialistas de plantão alardeavam que, se nada fosse feito, as ruas das cidades americanas teriam um banho de sangue. Os debates, então, preenchiam os noticiários televisivos e os editoriais de jornais, e todos concordavam que a escalada de violência não teria fim e que a sociedade americana estava irremediavelmente perdida. Mas, sem que os especialistas tivessem previsto, a partir de 1990, os índices declinaram vertiginosamente. Ano após ano, os índices despencaram, já que nos 15 anos anteriores a 1989, chegaram a aumentar em 80%. Mais que depressa, os experts afirmavam que a violência regrediu por causa da forte retomada do crescimento, pelo envelhecimento da população, pelo controle de armas de fogo, pelo aumento da força policial e de suas novas técnicas de investigação, e devido ao aumento do número de detenções, estes últimos baseados na teoria da janela quebrada, que seria mais ou menos assim: uma janela quebrada que não fosse imediatamente consertada daria liberdade para que outra fosse quebrada, e mais outra, até que por fim todo o prédio seria depredado, o que levou ao famoso slogan da tolerância zero de Nova York, do badalado prefeito Rudolph Giuliani, que usou o seguinte raciocínio: o mesmo sujeito que pula a roleta do metrô vai ser o assaltante do trem. O mesmo cidadão que urina na rua seria o batedor de carteiras das vias, e por aí vai. Feito o diagnóstico, facilmente palpável, as razões estavam ali à vista de todos. Consolidou-se então o senso comum, aquela sabedoria popular que as pessoas repetem sem contestar. Mas estava certo o diagnóstico? Bem, estudos revelam que, na mesma proporção que a economia cresce, os índices de violência caem na mesma proporção. Assim como a economia americana crescia a portentosos 2% naquela época, os índices de violência decresciam os mesmos 2% somente para crimes financeiros, mas não para crimes de sangue, o que derruba essa primeira hipótese. O envelhecimento populacional também não explica, já que o processo de envelhecimento se dá de forma muito lenta, não sendo 15 anos um lapso de tempo suficiente para ter o efeito encontrado. Já o controle e os incentivos para a entrega de armas de fogo, pagando em torno de $100 por armas, reuniu um amontoado de armas velhas e enferrujadas, e só dificultou o acesso a armas por pessoas de bem, já que bandido nenhum preenche fichas para comprar uma arma, e nem faz teste psicológico para tirar o porte. Francamente, né? O mundo viveu nos anos 60 um período de transformação da sociedade. As pessoas saíam às ruas por mais liberdade, contra as guerras. Lembre-se que eram os anos 60. A Segunda Grande Guerra havia terminado há apenas 20 anos, e tinha o atoleiro do Vietnã, e contra a sociedade repressiva. Houve então um afrouxamento das regras punitivas, se é que podemos chamar assim. Passou-se a tolerar os pequenos delitos, a reprimir-se menos e, por conseguinte, a prender-se menos. Bem, em economia, aprendemos que as pessoas reagem aos estímulos. Como consequência, nas 2 décadas seguintes, os índices de criminalidade dispararam, externando um cansaço dessas políticas permissivas e da violência desenfreada. Floresceu daí uma política menos tolerante, mais policiais foram contratados, o que leva, sem sombra de dúvidas, a mais prisões. Veja, as prisões estão diretamente relacionadas à simples presença de mais policiais, não influenciando aí se tem novas técnicas de investigação ou não. Isto é fato. Aliada à política de mais detenções, a sociedade americana passou a punir com mais rigor os crimes comuns, ou seja, pessoas criminosas foram tiradas de circulação. Essa dupla atitude de prender e mantê-las presas tiveram o peso de 40% no índice de violência. O que os sábios especialistas não disseram, ou não sabiam dizer, era o que foi que fez cair os outros 60% do índice. Bem,
Aí vai o lado polêmico da questão. Mas antes, lembre-se que a moral representa o mundo ideal, mas a economia representa o mundo real. Então o que vai ser dito não representa uma opinião pessoal e nem uma proposta de política de Estado. Trata-se apenas de um relato factual de causa e efeito. O economista Stephen Levitt pesquisou e propôs uma série de perguntas desconcertantes sobre a sociedade e desmontou uma série de sabedorias populares, o senso comum, com suas questões. Traduzindo para o público leigo esses áridos temas econômicos, o jornalista Stephen Dubner, em parceria com Levitt, escreveu o campeão de vendas Freakonomics, que em uma tradução livre seria algo como uma fusão entre as palavras economia e aberração. Na ditatorial Romênia dos anos 60, o presidente Nicolae Ceausescu simplesmente proibiu o aborto, querendo aumentar a população. Afirmou que todos os bebês nascidos na Romênia pertenciam ao Estado e que pessoa nenhuma teria o direito de abortar uma propriedade do Estado. O efeito foi imediato. Já no ano seguinte a essa tomada de decisão, o índice de crescimento populacional dobrou. Em paralelo ao crescimento populacional, os índices de desenvolvimento humano e de melhora da economia não cresceram, gerando uma população carente em tudo. No ano de 1989, ano da queda do Muro de Berlim, a população jovem da Romênia externou, sob a forma de protestos nas ruas, o descontentamento geral. Na cidade de Timișoara, foram duramente reprimidos, muitos jovens morreram. Esse acontecimento só acirrou mais os ânimos. Discursando em Bucareste para 100 mil pessoas, Ceausescu teve a voz abafada por milhares de jovens que gritavam Timișoara e abaixo os assassinos, num claro protesto contra o massacre. Sabedor que tudo estava perdido, Ceausescu tentou fugir com $1 bilhão, mas foi preso, julgado sumariamente e executado no Natal daquele mesmo ano. Muitos dos jovens que protestaram, incendiaram o país e derrubaram o corrupto governo Ceausescu eram frutos da política anti-aborto, iniciada em 1966. Eis aí um claro exemplo da correlação de causa e efeito. Em 1973, uma jovem americana, pobre, alcoólatra e usuária de drogas, mãe de 2 filhos, todos entregues à adoção, estava grávida novamente. Sem condições de sustentar o novo filho, entrou na justiça para poder abortar. O caso chegou então à Suprema Corte e ficou conhecido como caso Roe vs Wade, que anos depois a Corte Superior Americana tomou a decisão de liberar o aborto para todos os Estados Unidos. Decisão essa que foi tarde para Jane Roe, nome fictício, que teve o seu bebê e o entregou à adoção. A partir desta data, anualmente, os Estados Unidos registraram uma média de 1.600.000 abortos, o que para uma população de 225 milhões de habitantes representa um índice de 0,71%, uma relação percentual baixa em termos econômicos. De 1973 até 1989, portanto, foram realizados 26 milhões de abortos. Uma correlação que se pode fazer é que a grande parte dos criminosos nascem em lares desestruturados, com mães solteiras, filhos de adolescentes grávidas precocemente, pais drogados, subempregados e com baixos níveis de escolaridade. Invariavelmente são frutos de gravidez não planejada e até mesmo indesejável, mesmo universo onde se deu o maior número de abortos. A política de tolerância zero foi adotada em Nova York e foi incensada como a responsável maior pela redução da escalada da violência. Mas observe o seguinte fato: os índices de violência caíram em todos os Estados Unidos, mesmo nas cidades onde essa política não for adotada. Mas, nos estados em que a prática do aborto já tinha sido liberada, no final da década de 60, antes da decisão da Suprema Corte em 73, portanto, os índices já demonstravam essa queda, sugerindo então que existe uma correlação entre a liberação do aborto em 73 e a drástica redução da criminalidade nos Estados Unidos no começo da década de 90.
Mas afinal, o que seria correlação em economia? Correlação é um termo estatístico que indica se duas variáveis caminham juntas. Por exemplo, costuma fazer frio quando neva, é uma correlação positiva. Sol e chuva são uma correlação negativa. Para muitos, não parece moralmente aceitável que tais correlações possam ser feitas e que se estabeleça pesos entre a vida de um feto e a de uma pessoa já nascida, assim como associá-las a crimes violentos. Mas e você? Conseguiria abster-se de seus valores morais e considerar essa correlação como verdadeira? Se você é novo por aqui, dê uma volta pelo canal e conheça meus outros vídeos. Se gostou, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito, por favor se inscreva para receber novidades. Obrigado.